Começa. Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé e vamos começar orando, agradecendo ao Senhor por mais um dia, pelo fôlego de vida. E a Bíblia diz: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Você já tem motivo esta manhã de louvar ao Senhor, porque Ele nos dá o seu fôlego de vida, amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te exaltar, queremos louvar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por podermos estar na tua casa. É casa de oração, é casa de louvor ao Senhor. Deus, o que daremos por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito? Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio às lutas, às aflições. O Senhor é um Deus presente, um socorro bem presente na hora da angústia. Te agradecemos e te louvamos, ó Pai. Ó Deus, recebe a nossa adoração, nosso louvor. Perdoa os nossos pecados. Queremos, ó Pai, a cada dia sermos transformados de glória em glória, para sermos a imagem do Senhor, para glorificarmos o nome do Senhor aqui na terra, Senhor. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, fala conosco através dos louvores, da palavra, que o teu Espírito Santo possa estar ministrando, ó Deus, todo este culto ao Senhor, e ministrando em nossas vidas como amar e servir ao Senhor, ó Deus, como o Senhor merece. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém? Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, diga bom dia, que bom que você está aqui, e vamos adorar ao Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Bom dia, irmãos, que Deus abençoe, que vocês sejam usados pelo Senhor nesta manhã na unção do Espírito Santo, né, Orimar? Amém. Ao Deus de amor e de
coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Glória a Deus. Realmente não tem nada maior que o amor de Deus, que nos resgatou, que nos salvou, nos livrou da morte com seu grande poder, seu grande amor. Vamos continuar cantando sobre avivamento. Precisamos de santidade, avivamento, buscar o avivador e pedir dele, ter dele o seu poder para nossas vidas. Amém? Vamos num grande coral cantar com alegria, pedindo isso ao nosso Deus. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto em cada coração, desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fluir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração, renova-nos, Senhor, inspira mais amor,
Amém, amém. Podem sentar. Olá, seja bem-vindo aqui na Primeira Batista. Por favor, fique atento às nossas informações. Quando um bebê nasce, ficamos admirados. No entanto, todos os bebês nascem com uma enfermidade genética, o pecado. Quando são bebezinhos, o pecado ainda está dormindo, mas por volta de 1 ano ou 2, podemos ver que ele levanta a mãozinha para bater se alguém o desafia. A Bíblia diz em Provérbios 20:11 que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. As crianças têm temperamentos diferentes e podem ter dificuldades em controlar-se. Cabe aos pais ajudá-los identificando sua dificuldade e traçando estratégias para resolver. Nossa sugestão para esta semana é que os pais, durante o seu discipulado, construam junto com os filhos uma tabela com os dias da semana e as principais atividades que cada um precisa realizar por dia. Na última coluna, deixe em branco para colocar uma estrelinha ou coração, se ele realizar a tarefa de acordo. Peça ao seu filho para que ele mesmo decida qual será a consequência para as atividades não realizadas. Coloque esse quadro num lugar visível a todos. Assim, a própria criança poderá avaliar seu desempenho. Acompanhe semanalmente e discuta com ela suas dificuldades no discipulado. As crianças sabem que estão fazendo errado, mas não sabem como resolver isso. Por isso, elas precisam de pais discipuladores que as ajudem a vencer seus próprios desafios. Dia 22 de outubro tem mais um Super Day Out para os pré-adolescentes de 10 a 14 anos, na Casa da Árvore, com o tema Qual é a sua identidade? O investimento é de R$ 70 para inscrições feitas em agosto e setembro. A partir do mês de outubro passam a ser R$ 80. Haverá muita palavra de Deus e diversão. Ninguém deve ficar de fora, mas atenção, as vagas são limitadas. Mais informações com a tia Tati. Prepare-se para o Retiro de Jovens 2016, de 14 a 16 de outubro, no Ecohotel do Lago. Um encontro para jovens de todas as redes da igreja, mas que tem no mínimo 13 anos e no máximo 30. O valor da inscrição é de R$ 250 e pode ser pago à vista ou parcelado em 4 vezes até 28 de agosto, em 3 vezes até dia 15 de setembro e em 2 vezes até 15 de outubro. E atenção, não será permitida a participação de crianças neste evento. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Isaías 58:12. O Seminário Veredas Antigas pode ser uma grande chance de você investir em sua vida ou de uma pessoa de seu relacionamento, parente, amigo ou participante de sua célula. O próximo seminário acontece nos dias 24 e 25 de setembro e as inscrições já estão abertas em nosso site. Está chegando a Conferência Missionária 2016, dias 9, 10 e 11 de setembro. Nosso tema este ano será o Clamor da Índia e o conferencista será o missionário Eliezer dos Santos Magalhães. Os alvos que lançaremos para este ano são: enviar um missionário aos povos da Ásia, organizar em igreja uma frente missionária, toda supervisão cuidar bem do seu missionário, alcançar cada membro como ofertante da OMF e ampliar a OMF para R$ 110 mil por mês. Participe conosco e atenda a voz do Senhor. No dia 7 de setembro, feriado, a partir das 18 horas, na sede do Projeto Nova, será realizado o lançamento do livro Infância Amputada, o cuidado de sobreviventes da violência sexual e prostituição, escrito pela missionária Viviane Vaz, que coordena o projeto. Durante o lançamento haverá também exposição de artes, música ao vivo e praça de alimentação. Não deixe de prestigiar este evento. A sede do Projeto Nova fica na rua Bernardo Franco Baís, 515, Vila Carvalho. O Projeto Nova sempre promove um bazar com o objetivo de arrecadar fundos para auxiliar nos trabalhos realizados com as famílias atendidas. Se você quer ser um abençoador desse projeto, participe do bazar que acontecerá no próximo dia 6 de setembro, uma terça-feira, a partir das 15 horas no calçadão de nossa igreja.
Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Desejamos a todos uma ótima semana. Deus te abençoe. Gostoso estar junto novamente como igreja do Senhor. E o tema do Ministério Infantil hoje, que a gente vai estudar, tem tudo a ver com isso. Somos igreja do Senhor por causa de Jesus Cristo. Deus fez com que Jesus fosse encarnado para que Ele pudesse sentir as nossas dores. E Ele não precisava disso, é óbvio, se nós pararmos para pensar. Jesus, Filho de Deus, dono de todas as coisas, Criador, esteve no princípio, criou tudo. Se transformar na criatura que Ele mesmo fez é se rebaixar demais. Mas Jesus fez isso por amor. E Ele fez isso para sentir a nossa dor. Em Hebreus 2, que é o estudo de hoje, a nossa lição estará em cima disso, fala que Ele se tornou como um de nós, para ser um real sumo sacerdote, aquele que tem condições de levar a Deus as dores do seu povo. No Antigo Testamento existiam os sacerdotes e o sumo sacerdote. Este sumo sacerdote ele era o único que poderia entrar no Santo dos Santos, no local onde Deus estava, a presença de Deus estava. E esse sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. E ele deveria entrar sem pecado, ele deveria se purificar antes. Porque se ele entrasse com pecado, na presença de Deus, ele morreria instantaneamente. Então ele entrava ali e ele tinha uma espécie de corda que o amarrava, porque se ele morresse, alguém poderia puxar aquela corda e trazê-lo para fora. Esse sumo sacerdote, ele entrava ali para apresentar os pecados do povo, para interceder pelo povo. Ele era um igual ao povo. E Jesus fez isso. Nascendo como homem, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Ele hoje pode apresentar a Deus as nossas dores. Ele conhece, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Então, absolutamente nada do que nós passamos, Deus não pode compreender, Jesus não pode compreender. E Ele, então, pode apresentar as nossas dores. E aqui é interessante como os apóstolos, né, provavelmente Paulo, que foi o autor de Hebreus, que provavelmente deve ter sido o autor de Hebreus, ele fala sobre a posição de Jesus, que ele foi colocado, foi feito menor do que os anjos, mas ele foi coroado de glória e de honra, porque ele venceu todas as coisas. Ele se tornou como um de nós para conhecer as nossas dores, mas ele venceu todas as coisas, por isso ele é nosso sumo sacerdote. Nós só podemos ter salvação em Jesus. Ele pagou esse preço para ser o nosso Salvador. Não existe, se você procurar ler um pouco sobre outras religiões, você não conhecerá nenhuma outra em que o Deus Supremo dessa religião tenha se submetido a uma posição tão inferior e tão baixa, a de se tornar como um dos seus súditos, como um dos seus adoradores, e depois, chegando a essa condição, descer ainda mais a condição de maldito, que foi a de Jesus. O maldito, eu até preciso dar uma olhadinha para conferir, mas uma vez eu li que Tiradentes, quando morreu, e naquela época, uma pessoa, quando era feita maldita, a sua terra era salgada, porque não podia produzir mais nada, e o nome daquela pessoa não poderia mais ser falado. Ele era um maldito. Jesus chegou a essa condição de maldito, uma pessoa que realmente deveria ser esquecida por nossa causa. Mas o Senhor o exaltou soberanamente e hoje Ele é aquele que tem o nome sobre todos os nomes. Lindo demais, né?
Mas lá em cima, isso é contado de um jeito tão diferente, tão gostoso. Eu estava conversando com a Rosaninha, que trabalha com 0 a 2, e ela disse que eles estão mostrando para os bebês. Porque lá em cima, gente, a gente não fica brincando com bebês. Os bebês são ensinados. Existe aula. E aí, quando os bebês, as mamães vêm buscar os bebês, a professora fala assim: quem que é o Filho de Deus? Aí a criança fala Jesus. E isso, esse como é a centralidade do assunto para esse mês. Então, nos 4 domingos, isso é reforçado com o bebê. Então, os pais que têm os bebês, que têm os filhos e trazem dominicalmente, vão ter esse aprendizado reforçado. É uma pena que a nossa igreja, nós temos uma média de 550 crianças por domingo, mas isso não é nem de perto o volume de crianças que nós temos, porque os pais são cíclicos para vir, não são frequentadores assíduos, né? E o trabalho que é feito pelos nossos pastores de crianças é louvável. E então traga o seu filho. Até os bebês estão aprendendo que Jesus é o Senhor. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar. Eu vou pedir a permissão de vocês para orar pela Itália. A gente orou pelo Nepal quando teve aquele terremoto, né? Com certeza temos irmãos, mesmo que não tenhamos irmãos, são pessoas, são seres humanos que estão sofrendo. E nós não podemos nos acostumar com a tragédia, nós temos que nos indignar com a injustiça e temos que nos comover com a tragédia. Somos cristãos, somos sal, somos luz, né? Nós temos condição de chegarmos a Deus, somos, de certa forma, sacerdotes, né, deste povo. Pai querido, nós entramos na Tua presença, te agradecendo em primeiro lugar, porque o Senhor um dia se revelou a nós, te agradecemos pela Tua palavra, que é a revelação do Senhor. Ó Deus, e como nos comovemos, ó Pai, com a decisão de Jesus de ter nascido como ser humano e ter passado por todas as coisas que não precisava para nos resgatar do pecado, para nos tornar filhos de Deus, irmãos dele mesmo. Te agradecemos por essas preciosas mensagens, ó Deus, da Tua palavra. Queremos pedir as Tuas bênçãos sobre os nossos facilitadores, sobre as nossas crianças que vão subir, mas também queremos pedir, ó Deus, pela Itália, ó Deus, por aquelas regiões que perderam, ó Deus, pessoas, tiveram a sua cidade destruída, ó Deus, e a gente para pensar um pouco, a gente sabe, ó Deus, que de certa forma a identidade é destruída, porque a casa é o lugar onde a gente vive, onde a gente se recolhe, a família é um lugar de abrigo afetivo, e tudo isso está sendo perdido por aquele país. Pedimos o conforto do Teu Espírito para todas as pessoas que perderam os seus familiares. Pedimos a Tua ajuda, ó Deus, para que muitas pessoas que ainda estão vivas sejam resgatadas. E pedimos que o Senhor ajude aquele país, ó Deus, a organizar as suas forças e conseguir arrumar todas essas situações e que todo o país, ó Deus, seja mobilizado. Que outros países também, Senhor, se coloquem à disposição. Nós estamos aqui, somos impotentes financeiramente, politicamente, mas nós temos um Deus que ouve as nossas orações e nós cremos que orar aqui pode interferir lá na Itália. Por isso, Espírito Santo do Senhor, passeia por aqueles escombros, atende aquelas pessoas que ainda estão presas e aquelas pessoas que estão ajudando, fortalece as forças também. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças e os pré-adolescentes. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor pelas nossas crianças, pelos pais, pelos facilitadores, pelo ministério infantil da nossa igreja, que é uma grande bênção. Amém? E nós, pode se sentar por gentileza, nós nesse momento queremos conhecer os nossos convidados. Se você está aqui conosco nesta manhã, amém? E você não é membro ainda desta igreja, não é? Se você não é membro desta igreja, está nos dando a honra da sua presença, por gentileza, se você pudesse se colocar em pé, para que nós pudéssemos te desejar um bom dia. Amém? Muito obrigado.
Olha ali, sejam bem-vindos. Ali também. Aqui alguém? Amém? Então vamos cumprimentar essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindas. Sintam-se na casa do papai. Vamos agora adorar ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Mas antes disso, vamos fazer mais um período de oração, de intercessão. Eu convido você a se colocar em pé. Vamos orar. E este é o momento que nós vamos também interceder por membros da nossa igreja. Há muitas pessoas que estão enfermas. O Christian está internado, a Márcia está com o Christian lá, está um quadro de pneumonia, mas o Senhor está com ele. Eu creio que o Senhor está conosco, amém? Mas agora você vai lembrar também de pessoas que estão passando por situações difíceis, seja na área financeira, seja na área da saúde. Aqui há famílias que perderam entes queridos. Essa semana nós perdemos a nossa querida irmã Olga Sampaio Ferraz. A irmã Vera está lá no fundo. Vamos orar também por esta família e vamos orar por todos que de alguma forma estão passando por lutas e dificuldades, amém? A Bíblia diz: orai uns pelos outros para que sareis. Pastor Edson Queiroz, o pastor Gilson também recebeu a notícia, está um quadro muito complicado, não é? Então, só ação, milagre do Senhor. Essa semana eu também visitei a filha do pastor Flávio, da Igreja Batista do Noroeste, uma criança de 4 anos, está também acometida de câncer, está numa fase muito complicada. Só o milagre do Senhor mesmo, e nós cremos em milagre. O Deus de milagre está aqui, amém? A salvação é um milagre. Então, para Deus nada é impossível, amém? Vamos orar. Seja um intercessor, seja um sacerdote, como a pastora Vasti disse, amém? E interceda, porque a sua oração pode muito em seus efeitos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos por este momento, onde como igreja podemos orar e levantar o nosso clamor a Ti. A Tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, eu creio no poder que o Senhor derramou sobre a igreja, poder de autoridade, poder para repreender enfermidades, repreender demônios, ministrar libertação aos cativos, vista aos cegos. Eu creio na unção sobrenatural do Espírito Santo que foi dada à igreja, que foi dada àqueles que te amam, àqueles que te servem. Pai, nós queremos ser usados desta terra para ser bênção sobre as famílias desta terra, como o chamado de Abraão, que é o nosso chamado, Senhor. E nós nos levantamos agora como sacerdotes em Cristo Jesus e repreendemos todo o mal, todo levante contra as famílias, contra as vidas, contra os casamentos, contra os filhos, contra os pais, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando, dando vitória, fortalecendo na fé, derramando a Tua graça. Como Paulo diz, a Tua graça nos basta, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Visita, meu Pai, ó Deus, os nossos conhecidos, os nossos parentes, os nossos amigos, pessoas que conhecemos que estão passando por um vale, ó Deus, tão difícil, Senhor. Mas a Tua palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Manifesta a Tua presença sobre estas famílias, sobre famílias que perderam seus entes queridos. Ó Deus, consola, conforta, fortalece. Obrigado, porque cremos que a irmã Olga está na presença do Senhor, uma serva do Senhor. Ó Deus, te louvamos pela sua família. Abençoa cada família, Senhor. Ó Deus, que possamos alcançá-los, que possamos, ó Deus, ministrar sobre eles o Teu amor, o Teu cuidado. Que a Tua igreja seja uma igreja que verdadeiramente visite os órfãos e as viúvas, visite os enfermos e os necessitados e ministre sobre eles o bálsamo do Senhor. Te louvamos, te adoramos, porque cremos que as nossas orações estão sendo ouvidas e o Senhor é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. A Tua palavra diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, Deus como nosso Deus, que trabalha por aqueles que neles confiam.
Pai, colocamos a vida do pastor Edson Queiroz, sua família, ó Deus, clamamos por um milagre, clamamos pela intervenção sobrenatural do Senhor. Abençoa, ó Deus, realiza a tua obra, que o teu nome seja glorificado, como Paulo diz, seja na vida, seja na morte, estamos preparados para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, ó Deus, no nome de Jesus. Mas nós clamamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que veio para nos dar vida e vida com abundância. Que o Senhor esteja visitando o Edson Queiroz, visita a sua família, visita, Pai, ó Deus, todos esses que estamos agora colocando diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor, porque Deus é um Deus que ouve as nossas orações, amém, é um Deus que está trabalhando por nós. Vamos estar neste momento então adorando ao Senhor, trazendo os dízimos e as ofertas. Pode sentar, Benevides. Eu sempre oro pelos irmãos. Como está lindo a orquestra. Como será no céu, né, pastor? Irmãos. G. Quando eu estava escolhendo as músicas, você me ajudando. Sempre você faz isto.
E você percebeu que eu insistia nesta música que eu vou louvar. Mas ela representa muita coisa de você, meu bem. A mulher de oração. Amanhã você está cumprimentando 67 anos. Amém. Toda a honra, toda a glória a Jesus. Mulher de oração, mulher da palavra e mulher de obediência. Obrigado, meu Deus, pela esposa que tu me deste. Em Romanos, capítulo 12, versículo 12, pela NVI, a tradução diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Quando o irmão estava falando, o Espírito estava me tocando. Seja paciente na tribulação, persevere na oração. Amém, irmãos? Sejamos, sim, perseverantes, irmãos, na oração. Buscamos, sim, a intimidade com Deus, através de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Para que possamos gozar das delícias do avivamento. Amém, irmãos? Eu tenho orado, lendo a palavra, orando, e procurar ser obediente. Obrigado, pastores, pelas mensagens que têm trazido aqui, o pão para nós aqui sobre o avivamento. Pastor Gilson, os demais pastores, e o nosso querido irmão pastor Edson. Que Deus visita ele agora com teu poder, com essas lições tão lindas que me fez crescer. Está aí a Jerusa aí. Me fez repensar algumas coisas da minha vida. Agora com 70 e poucos anos. Obrigado por esses homens de Deus que têm nos auxiliado. Mas vamos continuar firmes em fervente oração, haja o que houver. Amém, irmãos? Ah, Senhor, obrigado por poder te louvar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo derrames no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te farás o Senhor, respondendo a oração que aceitar. Teu bondoso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor
pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando maldade. Quando perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Ah, irmãos, deixemos tudo no altar. Obrigado, G. Obrigado. Obrigado. Que Deus te continue abençoando. De muitos anos de vida. Amém. A orquestra fica aí, nós vamos cantar mais uma vez o hino que nós cantamos aqui antes do ofertório. Fala de espalhar a semente. A semente é a palavra de Deus. Fala de anunciar Jesus àquelas pessoas que ainda não conhecem. Irmãos, será que nós acreditamos de fato? Será que nós acreditamos de verdade que uma pessoa que não recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador vai para o inferno? Nós acreditamos nisso mesmo? Ou nós achamos, como os universalistas, que Deus, sendo tão bondoso, é impossível que Deus faça justiça, e Deus vai dar um jeito, Deus é Deus, Deus vai dar um jeito de salvar aqueles que rejeitaram o Salvador. Não, irmãos, a palavra é clara: aqueles que recebem a Cristo não entram em juízo, nem serão julgados, porque eles são o próprio juízo de Deus estabelecido na morte do Senhor Jesus Cristo. Nós, os que cremos, fomos feitos justiça de Deus, é a palavra que diz. Mas aqueles que não crerem já estão condenados. Isso aumenta muitíssimo a nossa responsabilidade de não só termos o Senhor para nós como nosso suficiente Salvador, como o Senhor das nossas vidas, o autor e o consumador da nossa fé, mas nós temos não só o privilégio, a honra, mas nós temos um compromisso com a missão do Salvador, de levar Jesus Cristo às demais pessoas, começando com aquelas que estão na nossa casa, evangelizando, por assim dizer, do outro lado da mesa. Tomamos refeição, café da manhã, jantar, nos assentamos com a nossa família, e do outro lado da mesa, ali um homem que ainda não conhece Jesus, uma esposa que não conhece Jesus, filhos que ainda não conhecem Jesus. E ali começa a nossa ação ministerial, como testemunhas do amor de Deus, testemunhas do Senhor. E isso deve estender-se até os confins da terra. É essa semente, a semente boa e santa, que nós precisamos lançar e que precisamos ajudar outras pessoas a levarem. Vamos ficar em pé e cantemos novamente esse hino que nos inspira nessa direção. Semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, ó, com jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer, semeemos quando seres preciosos a semente boa querem destruir.
Deus abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fluir, havemos de colher, havemos de colher. Ó quão jubilosos, havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher. Ó quão jubilosos, havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Pai querido, nós oramos nesta hora em nome de Jesus, clamando mesmo pela ação sobrenatural do Teu Espírito sobre a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito. Oh Deus, tem misericórdia de nós, fala-nos com e através da Tua palavra, Senhor. Sabemos que a obra é do Espírito Santo, é Ele, é o próprio Deus, quem abre os nossos olhos para compreendermos as Escrituras. É Ele quem laceia o nosso coração, quem às vezes quebra os grilhões que há em nós, para que nós entendamos, para que nós guardemos a palavra do Senhor e a obedeçamos. Por isso nós clamamos, doce Espírito Santo. Nós não queremos estar aqui por acaso, por falta de opção ou de agenda. Nós estamos aqui porque o Senhor separou na agenda divina esse tempo para aqui estarmos com o Senhor. Temos sido edificados pelos hinos, pelo testemunho. Temos, Senhor, sido desafiados a fazer parte dessa grande obra, dessa grande batalha pelo estabelecimento do reino do Senhor na terra. E Senhor, nós queremos pedir que a Tua palavra tenha de fato autoridade sobre a nossa vida, para haver um antes e um depois dessa manhã no nosso coração. Pai, que uma vez identificada a nossa falha, o nosso pecado, o Teu Espírito nos ajude a realinharmos as nossas vidas segundo a Tua palavra, Pai. O Senhor tem suprido-nos em tudo, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. E Senhor, nós queremos, Pai, que o Teu Espírito nos leve à compreensão da palavra, à apreensão dos princípios e à ação obediente, Pai, para não sermos mais, como a Tua palavra assevera, ouvintes esquecidos da palavra, mas ouvintes praticantes da palavra. Senhor, temos diante de nós os irmãos, as irmãs, a igreja, as famílias que aqui se representam, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos toque a todos, que ninguém de nós, nenhum, absolutamente nenhum homem, mulher, jovem, criança, Senhor, senhora, deixe de ouvir a voz do Espírito Santo nesta manhã. Pai, estamos aqui por Tua causa, somos propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor nos comprou, éramos escravos, Senhor, e o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino maravilhoso do Filho do Seu amor. Por isso pedimos, Pai, fala ao nosso coração, é a nossa oração, em nome de Jesus. E assim, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença também, para interceder pelo Brasil agora, Pai. Oh Deus, o Brasil nesta convulsão política que vive nesse momento, Senhor, temos acompanhado ali no Senado Federal, ó Deus, tantas coisas que chocam o nosso coração. Ó Deus, quando nós não conhecemos tudo e todos, nós ficamos à mercê daquilo que nos informam, mas o Senhor é o dono do Brasil, e nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor tome posição, que o Senhor tome o Brasil nas Tuas mãos, e nos ajude, Senhor, a realinhar, ó Deus, esta nação tão rica. Ó Deus, o Senhor nos abençoou com tantas coisas, com lugares maravilhosos, com riqueza, Senhor, com pessoas, e nós pedimos, Pai, ajuda o Brasil, tem misericórdia do Brasil, especialmente no dia de amanhã, Senhor, quando a presidente estará ali também falando ao Senado. Tem misericórdia, ó Deus, no nome de Jesus. O Senhor
diz-nos a sua palavra que o Senhor deseja um lugar onde a justiça se sinta em casa, e assim seja no Brasil, por a ação sobrenatural do teu Espírito. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode assentar-se. Você sabe que nós valorizamos muito os nossos convidados, os nossos visitantes, e eu fui cumprimentar ali, não é? Um jovem chamado Marcos. Você pode ficar em pé só um pouquinho, Marcos, hein? Uma salva de palmas para o Marcos. Pode assentar-se. O Marcos é aquele convidado pelo próprio Espírito de Deus. Ninguém o convidou aqui na igreja. Ele achou-nos na internet. Então eu quero agora que um jovem senhor, ou um jovem solteiro, se assente ali pertinho do Marcos e dê a ele toda a atenção que ele merece e que precisa receber. Amém, Marcos? Seja muito bem-vindo, viu? Me perdoem fazer a distinção do Marcos, é porque eu me aproximei ali, não é? Há outras pessoas aqui no nosso auditório e quero cumprimentá-las também e agradecer pela sua participação conosco no culto desta manhã. Irmãos, nós cantamos outra vez sobre a semente, porque o texto bíblico que nós vamos ler hoje e o estudo que nós vamos ter da palavra de Deus fala também da semente. Abra sua Bíblia na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 8, nós teremos aqui no projetor, no telão, o texto, 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 até 5, será o nosso texto básico, e depois nós teremos a nossa meditação basicamente lastreada pela palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 16, e na segunda carta também, versículos 8 e 9. Nós estamos nos aproximando da nossa conferência missionária. Você viu, daqui a alguns dias nós estaremos em plena conferência missionária. E Deus colocou no meu coração compartilhar com vocês o privilégio, a honra que nós temos de compartilhar da ação missionária, orando, indo, apoiando e contribuindo. Você viu que um dos alvos da nossa conferência missionária esse ano é fortalecer a supervisão das células, pois elas apoiam os nossos missionários. Deixa eu contar para você. Quando nós fomos começar célula na igreja, nós fizemos a seguinte pergunta: o que é que célula vai fazer por missões? Porque a nossa igreja é uma igreja missionária. Se a célula não for fazer nada, não nos ajudará em nada, então não nos interessa. Por quê? Se a célula for apenas um lugar para nós ficarmos juntos, os irmãos, e nos cuidarmos mutuamente, embora isso seja necessário e muito bom, mas se for só isso, não valerá a pena. Porque nós estaremos aqui na nossa igreja, e Campo Grande é a nossa Jerusalém. Vocês lembram? Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e confins da terra, fala de regiões onde o evangelho alcançaria, palavras do Senhor Jesus. Então, se a célula é apenas um grupo de comunhão, de ajuda mútua, nós vamos ficar muito felizes num ninho de amor aqui na nossa Jerusalém. E os confins? Que se danem. Não. Então, desde o início, nós tínhamos em mente no coração que as células também teriam um propósito missionário. Existem dois tipos de ação missionária: a missão de envio e a missão de presença. Nós conhecemos mais, por uma questão histórica, da missão de envio. Então nós trazemos o missionário aqui, nós oramos com ele, ele já foi devidamente preparado, ele já fez muitas mudanças na sua vida para ir para o campo missionário. E nós vimos aqui à frente, nós impomos as mãos e eles vão. Essa é a missão de envio. E muitas vezes quando o missionário vai, ele vai sem a gente, porque nós os despedimos e nos esquecemos. Não há nenhum versículo da Bíblia que diga longe dos olhos, longe do coração. Esse é o ditado popular, mas que não pode ser a nossa realidade. Nós temos de segurar as pontas, temos de orar, temos que contribuir, temos que ajudar o nosso missionário. Missão de envio. Mas como a missão acontece desde Jerusalém até os confins da terra, temos a missão de presença. Então, em cada célula nós temos a igreja. E quando uma célula passa pelo processo da multiplicação, nós estamos, na verdade, enviando. É um envio na presença.
quando nós estamos apoiando projetos aqui na nossa cidade, é o caso da Associação Nova Criatura, Projeto Nova, CEPAC, entre outros, nós estamos alinhados com projetos sociomissionários. Eles atendem necessidades sociais das pessoas, mas são missionários, porque nós não fazemos o que fazemos só para cooperar no sofrimento. Nós fazemos isso porque fomos criados para as boas obras. É o que diz a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Nós fomos criados para as boas obras. Elas foram de antemão preparadas para que andássemos nelas. Então, nós temos o envio missionário para longe e temos o envio missionário aqui perto, onde nós estamos presentes. Cada célula recebe do Ministério de Missões um missionário para ser apoiado. E até pouco tempo atrás, a célula 1 tinha um missionário e ela multiplicava, e ela criava, por exemplo, não é, na sua genealogia, a célula 50, vamos supor. E a célula 50 recebia outro missionário para cuidar. E assim nós íamos distribuindo um a um. Mas nós entendemos que quando uma mesma supervisão de células, as células filhas, todas elas têm um só supervisor, que todas elas então tenham um mesmo missionário para facilitar o trabalho. Então, esse é um dos alvos da nossa conferência, fortalecer o apoio através das células, várias células cuidando do missionário. Este é um dos alvos, e eu queria chamar a sua atenção para orar pela conferência missionária, porque assuntos de relevância serão tratados ali. A conferência missionária é uma reunião de exército, Nós estamos encarregados de levar o evangelho. Então, quando a igreja se reúne numa conferência missionária, não é para ter um sermão emocional, não é só para ouvir histórias que tocam fundo a alma da gente, mas não, é um momento de mobilização e de enfrentamento do inferno. Nós estamos em plena batalha espiritual. Quem crê nisso, levante a mão. Numa guerra, irmãos, todo mundo luta para estar o quê? Devidamente alinhado, arregimentado, com um único foco para fazer frente ao inimigo. Nós temos o ataque e temos a defesa. Então, nós atacamos as trevas e nós somos defendidos pelo Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? E na conferência missionária, é isso que nós esperamos que cada membro da igreja entenda. Não é uma programação para assistir, não é um momento para se emocionar, é um tempo de guerra, onde cada um vai dizer: Senhor, qual é a minha parte? O que é que eu vou fazer? É um momento em que cada um de nós vai dizer: o que é que eu estou fazendo? Porque eu estou em plena guerra. Você imagine numa guerra, um soldado sem arma, sem proteção, andando, assobiando, tomando sorvete. O que vai acontecer com ele? Vai ser abatido. Então, nós precisamos ganhar cada vez mais a consciência, irmãos, de que nós somos um verdadeiro exército que batalha pela fé do evangelho. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz: olha, irmãos, que vocês andem na vocação para a qual vocês foram chamados, e vocês lutem pela fé do evangelho. É uma luta aguerrida, verdadeira. E o propósito de Deus nessa manhã é trazer-nos mais consciência de que nós não estamos aqui para receber uma palavra diante do sofrimento, que é nosso, diante da dor, que é nossa, diante da vida, que é nossa, mas que nós estamos numa batalha. E embora nós tenhamos espaço para trazer a Deus as nossas petições, os nossos lamúrios, as nossas dificuldades, enquanto vivemos essa vida, enquanto nós aqui estamos, temos de batalhar pela fé no Evangelho, pela fé do Evangelho em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então o propósito nessa manhã é preparar o seu coração para a nossa conferência missionária. Vamos ler o texto. O texto, Paulo está escrevendo à igreja que está na cidade de Corinto,
Mas ele menciona outros irmãos ali da Macedônia. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento. Olha só, tomar o que, irmãos? Não ouvi, tomar o quê? Quer dizer, ou a gente conhece, ou a gente não conhece. Ou a gente enxerga, ou a gente permanece cego. Agora, não pode haver uma coisa, a gente desenxergar. A gente tomar consciência e depois perder a consciência. Porque isso é um prejuízo muito grande. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento, consciência da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Que graça é essa, irmãos? O que é graça? A Bíblia diz que graça... Qual é o conceito de graça na Bíblia, irmãos? O que é graça? É um favor imerecido. Lembra assim, graça é de graça. É um favor imerecido. É algo que Deus faz em nosso favor e que nós não merecemos. Das graças todas, se assim podemos dizer, a maior delas é o quê? É ter a vida eterna. Eu irei para o céu, estarei para sempre com o Senhor. E isso é resultado da graça. É um favor da parte de Deus para comigo, um favor imerecido. É graça. E o apóstolo Paulo está nos ensinando agora que nós não devemos ignorar uma graça que Deus nos deu. Que graça é essa? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha só, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Olha só, por iniciativa própria, eles nos suplicaram, eles imploraram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, de ofertar. E não somente fizeram o que nós esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Então, irmãos, que graça é esta que nós estamos mencionando nessa manhã? É a graça de ofertar. Diga, a graça de ofertar. Diga, ofertar é uma graça. Ofertar é um presente de Deus para nós. Isso, irmãos. Então, não é algo que parte de nós, mas é uma generosidade. A palavra generosidade começa com radical gene, de genética, de nascimento. É um ato que desemboca na generosidade. E Deus é bom para conosco, nós temos a gênese da bondade. E quando nós entendemos que dar dinheiro para missões, que manter o projeto missionário da igreja é uma dádiva de Deus, nós precisamos abrir ainda mais o nosso coração em extrema generosidade. Amém, meus irmãos? Então ofertar não é sacrifício, é um privilégio, é uma graça que nós não merecemos. Entretanto, essa é uma graça que poucos querem. Quem não quer graça? Falou de graça, quem quer uma graça? Nós vemos nas campanhas, na televisão, vemos nas igrejas, olha, eu estou aqui atrás de uma graça. Uma graça é alguma coisa de Deus para mim. A Bíblia está dizendo que eu ofertar é uma graça de Deus para mim. Só que essa graça, poucos querem. Por quê, irmãos? Falta de conhecimento. O texto começa dizendo, há uma ignorância. Quando nós permitimos que o nosso coração se feche, se endureça com relação a dar, a assistir, a investir no reino de Deus. A nossa oferta, irmãos, é como um míssil. Ela vai cooperar para que nós ataquemos as trevas, para que nós tornemos viável o evangelho para muitas pessoas, que nós tornemos o evangelho acessível a muitas pessoas que ainda não puderam ouvi-lo. Irmãos, em Filipenses 4,14, então eu queria aproveitar esse conceito para dizer, a OMF, a oferta missionária de fé, é um favor, é a graça que poucos desejam. O que é a OMF? Oferta
missionária de fé, ó de oferta, porque além do dízimo, damos a oferta. Ouvi de uma igreja, a Luíde me contou, uma igreja que não aceitava ofertas de não dizimistas. Porque dizia, não, ladrão não oferta aqui na igreja. Porque a Bíblia diz, quem não dizima é ladrão. Não sou eu quem diz. Se você for ficar ofendido, fica com a palavra de Deus. Então a igreja fala, não. É dizimista? Sou, pode ofertar. Não é dizimista? Não, eu não sou, mas dou uma ofertinha. Não, por favor, fique com você. Porque a igreja não vai receber a oferta de ladrão. Ó de oferta, porque além do dízimo, é uma graça, é um favor que não merecemos. M, de missionária, ela é aplicada exclusivamente no campo missionário. Oferta, missionária. E F, de fé, porque depende da fé, não é uma esmola. Eu passo na cidade, qualquer lugar, vou dar uma gorjeta, meto a mão, tiro R$1 e... Para a minha prosperidade, R$1 é possível dar para as pessoas, R$1 está aí. Isso não é oferta missionária. Oferta missionária envolve fé. E a palavra fé, irmãos, não é uma palavra que garanta a gente receber bênçãos. A palavra fé tem o seu sentido de fidelidade. O justo viverá por fé, por fidelidade. Então, a OMF, a oferta missionária de fé, é uma graça que poucos desejam. Por quê? Porque quando nós ofertamos, na tesouraria nós temos as pessoas que cooperam. Então eu não estou aludindo a uma coisa que eu não sei. Eu sei. Eu não, como pastor, eu não trabalho com nomes de ninguém. Eu não sei quem dá, quem não dá, e nem quero saber. Mas Jesus estava sentado, vendo as pessoas ofertarem, e viu quem deu, o quanto deu, e com que coração deu. Então eu não preciso olhar a lista para ver quem dá, quem não dá. E há aqueles que pensam, olha, já que o pastor não dá, então eu estou mais desobrigado. Você está mais lascado. Você está dizendo, olha, estou livre. Mas o Senhor Jesus é quem senta-se de frente do gasofilácio e vê quem oferta, quem não oferta e com que coração oferta. Eu não preciso saber quem oferta e quem não oferta. Deus sabe. Tome conhecimento que é uma graça, é um favor de Deus. Então, se você ainda tem o seu coração endurecido ou insensível com relação a ofertar, esta palavra é para você. Você precisa tomar conhecimento, que é um favor divino. E assim como você quer, Deus abençoa a minha família com provisão, com recurso, diga, Senhor, abençoa o meu coração com a santa disposição de ofertar e investir no reino de Deus. Se você tivesse um filho perdido, uma filha perdida, você não faria tudo o que fosse possível para recuperar essa pessoa, sim ou não? Se fosse o caso, você não venderia tudo que você tem para tentar salvar esta criança, esse menino, essa menina? Claro, pois no paraíso Deus nos perdeu pela rebelião e pela desobediência. Foi lá no paraíso onde Deus nos perdeu. E Deus investiu o que havia de mais caro, mais solene, mais importante, o seu unigênito filho, para nos resgatar. Ora, se Deus foi capaz de negar a si próprio, de flagelar, flagelar a si mesmo na pessoa de Jesus. Se Jesus, quando estava na cruz, disse, meu pai, por que o Senhor me abandonou? Esse é o sentimento de Deus ao enviar Jesus. A perda total da sua própria característica de Deus, para investir sua vida no resgate da nossa vida. Então não é lícito, não é correto, não é bíblico, não é saudável que nós metamos o nosso bumbum nessas cadeiras para receber domingo após domingo e ainda orar, Senhor, fala comigo. Se alguém orou hoje, Senhor, fala comigo, só não, acho que Deus não está falando comigo, é o pastor. Porque bronca sobre dinheiro é do pastor. Não, irmãos, palavra de Deus,
Paulo, falando à igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: eu estou em lutas, tenho passado por lutas, e falta-me algumas coisas, e vocês, sabendo da minha situação, em prisão, fizeram muito bem em associar-se comigo, mandando uma oferta. Então, é o próprio apóstolo Paulo que está dizendo a uma igreja, a igreja local de Filipos: irmãos, muito bem, muito obrigado. Não que eu precise ter muito, porque eu já me acostumei a ter e a não ter. Eu me viro bem, tendo e não tendo. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente usa o versículo sempre falando com outra conotação, né? Mas Paulo está dizendo: eu sei ter abundância nas coisas e sei passar necessidade. Porque, afinal das contas, eu posso todas as coisas, com fartura ou com faltura das coisas. Mas vocês fizeram bem em se associar comigo. Por quê? Porque essa é uma obra de Deus. Eu não estou aqui por nada, a não ser dar a minha vida para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo diz: olha, em nada eu tenho minha vida por importante, por relevante, a não ser para cumprir esse propósito para o qual o Senhor me chamou, de anunciar o evangelho da graça de Deus, e eu quero fazê-lo com fidelidade. Então, irmãos, quando nós ofertamos, nós estamos nos associando a alguém que tem uma nobre missão. E não é justo que alguns de nós paguem um preço muito alto e outros de nós apenas acompanhem e se emocionem ouvindo as histórias. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1, ele está dizendo assim, o Paulo: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Ele está falando da oferta que os irmãos estavam mandando para os crentes da Judeia. Embora nós não tenhamos aqui no capítulo 9 de 2 Coríntios uma oferta expressamente missionária, o conceito é o mesmo. É uma graça, é um favor que Deus nos deu para ofertar. Dessa maneira, nós destacamos que há duas possibilidades de você receber essa graça: é de investir no missionário, oferta missionária, e investir na ação assistencial, suprindo a necessidade das pessoas. Ambas as situações estão no contexto de abençoar a Deus. Nós vimos aqui, no capítulo 9, por exemplo, nós falamos sobre a semeadura. Leiam comigo aqui o capítulo 9, no versículo 6. Lembrem-se: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também fartamente. Cada um oferte conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. É interessante que alguns irmãos, para se esquivar, para fugir da responsabilidade de ofertar, dizem assim: olha, eu dou aquilo que o meu coração está bem. Porque a Bíblia não exige esforço de ninguém. A Bíblia diz assim: cada um dê segundo o propósito do seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. É verdade, mas você tem que ler a carta toda, não lê só esse versículo. Você tem que ler no contexto daqueles irmãos que estavam passando por extrema perseguição. Eles estavam sofrendo perseguição, estavam perdendo suas casas, perdendo seus bens, estavam pobres e mesmo assim insistiram, espontaneamente se ofereceram, praticamente exigindo de Paulo: irmão Paulo, a gente está quebrado, a gente está pobre, perseguido, mas nós insistimos, nós queremos ofertar, temos alegria, temos generosidade. É essa alegria da qual o texto fala. Não é assim: eu não vou dar, porque eu fico livre, sabe, gente? Então assim, não está em mim ainda, eu não senti. Irmão, o justo vive pela fé e não vive pelo sentimento. Ele obedece, porque o nome dele está escrito no livro da vida. E Jesus, quando estava no Getsemane, falou assim: meu pai, é possível passar de cálice? Quer dizer, Jesus sentiu o rigor da sua missão.
Mas ele disse: mas não faça o que eu quero, Pai, faz aquilo que tu queres, a tua vontade seja feita. Então, com um altíssimo sacrifício foi que Jesus nos deu a vida. E não é nada saudável, salutar, honesto e bíblico dizer: olha, meu coração assim não está sentindo. Que isso? E sobre a salvação? Ah, não, essa eu estou sentindo. Eu vou para o céu, Jesus morreu por mim. Eu sinto tanta alegria. Não. Irmãos, o assunto não é dinheiro, o assunto é o nosso coração. Pastor falou de dinheiro. Não. Eu estou falando de fidelidade. Eu estou falando de oportunidade. Eu estou falando de graça, favor que nós não merecemos. Agora, irmãos, no texto que nós lemos, eu quero relembrar em outros também, 5 modos como nós devemos contribuir. Em primeiro lugar, capítulo 2, aliás, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. É o que nós lemos. Aqui, irmãos, a oferta é a semeadura. A oferta é a semeadura e a semente é o dinheiro. Quando nós pegamos o nosso recurso e nós o damos para ser lançado na obra missionária, nós estamos semeando. É interessante, irmãos, que nós, das igrejas históricas, batistas, entre outras históricas, tem uma certa resistência quando irmãos pentecostais ou neopentecostais dizem: olha, estou semeando naquela obra. Eles estão estritamente dentro da palavra de Deus. Barganhar é outra coisa. Nós não aprovamos nem aqui, nem lá entre os irmãos. Semear para receber. Nós semeamos porque precisamos entender que pessoas estão sem salvação. Alguém dirá: quem é bobo, quem é ingênuo que semeia e não quer receber? Claro, óbvio, mas nós não damos para receber, nós semeamos porque a semente produz a multiplicação. Quem já trabalhou na agricultura? Que levante a mão. Na lavoura. Irmãos, quando a gente colhe, a gente come tudo que colheu, sim ou não? Não. Quem colhe come tudo ou vende tudo? Não. Tem que guardar o quê? A semente. As melhores sementes são guardadas para quê? Porque a gente tem que plantar de novo. A melhor semente é que vai garantir o quê? A nova reprodução. Então, nós, biblicamente, podemos pensar que quando nós ofertamos para a obra de Deus, nós estamos semeando no mundo espiritual. Porque nós semeamos, nós queremos resultados espirituais. Vida e salvação para todas as pessoas. O Senhor é quem disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso está em Atos, capítulo 20, versículo 35. E, irmãos, preciso trazer à nossa mente a consciência de que não é honesto que alguns deem tanto de si e outros não deem nada de si. Alguns de vocês já ouviram a experiência de uma mãe britânica que mandou para o continente africano o seu filho para ser missionário. E fazer missões há 150 anos atrás é bem diferente do que fazer missões agora, irmãos. Agora já é difícil. Nós vimos aqui famílias dos nossos missionários, Rodrigo Petrelli, indo agora para a Uganda, começando totalmente do zero. Investiu vários anos aprendendo a falar, não é, a língua daquela ilha onde ele servia, Madagascar. Mas agora mudou de cenário. Tem que recomeçar uma nova história. Tem filhos pequenos. A família passa por privações. Porque tem a ausência da família, tem a ausência dos priminhos que crescem junto, tem a avós, os tios. Estão pagando um alto preço para anunciar Jesus num lugar onde ele não foi ainda anunciado. É preço demais. Enquanto nós podemos nos acomodar e fazer nada. Pois bem, aquela mãe do continente da Grã-Bretanha, que investiu em filho para ser missionário, apoiando. O filho chegou no campo missionário,
pouco tempo depois adoeceu e morreu. Você fala, mas como que pode ser isso? Me lembro agora de uma das missões da nossa igreja aqui, não sei, alguns se lembram, da irmã Modesta, aqui em Puerto Soares. Quem lembra da irmã Modesta em Puerto Soares? Então, o pastor Davi, lembra do Davi? Tinha conosco uma parceria com essa igreja. E aquela igreja em Puerto Soares, pequenininha, levantou a sua primeira missionária, irmã Modesta. E ela foi enviada para o campo. Chegou no campo, em poucos meses, adoeceu e morreu. Você falava, Senhor, sim. Nós nos lembramos, irmãos, que isso é profético. Porque o Senhor Jesus diz a respeito dele próprio e de outros, que se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas quando ele é lançado na terra, ele então morre para depois frutificar. Nós não sabemos, mas Deus vai honrar a vida daquela irmã que foi entregue. Pois essa mãe, lá da Grã-Bretanha, perdeu seu filho. E um outro filho sentiu, olha, eu vou para o lugar do meu irmão. Vou fazer a obra. Foi, e foi acometido de enfermidade, morreu também. E assim foi com o seu terceiro filho. 3 filhos enviados para o campo missionário, 3 filhos adoeceram, acometidos de enfermidades, outra região, tudo diferente, e morreram. E alguém perguntava para aquela mãe, mas a senhora deve estar muito triste. Eu falei, não, eu estou muito honrada. Claro que há tristeza no coração de uma mãe, mas eu estou honrada. E se eu tivesse um outro filho, eu mandaria também para que entregasse a sua vida pelo Senhor Jesus, porque essa é uma morte que honra o Senhor Jesus. Alguém no campo missionário. Meus irmãos, muitas pessoas já entregaram suas vidas e não foi por missões. Na Guerra Civil dos Estados Unidos, há uma senhora chamada Agnes Allison, que perdeu 4 filhos na guerra, e não era guerra espiritual, era uma guerra humana, tinha motivos humanos, tinha resultados humanos. E lá na Pensilvânia há um monumento por aqueles 4 irmãos da família Allison que deram suas vidas. Pois, irmãos, os nossos missionários estão indo, e muitas vezes nós não percebemos que eles vão com alegria, vão com um sorriso nos lábios, mas quando chegam lá, eles dão de cara com o inferno, investindo contra eles. Muitas vezes eles confessam para nós, depois de 1, 2, 3 semanas, um mês, dizem, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo nem o que os caras estão falando comigo, não entendo a língua, eu estudei, mas não dá jeito. Eu não entendo a cultura, a comida faz mal, e aqui o tempo é diferente, tudo é diferente, não nos querem. Alguns sofrem perseguição. Nós estávamos aqui na igreja com um missionário e ele pediu oração. Por favor, ore. Recebi notícias da minha esposa que diz que a polícia religiosa está do lado de fora, na esquina. Estão olhando lá, estão investigando a minha casa. Eu estou aqui e lá no campo estão a minha família, minha esposa, meus filhos. Orem por eles, irmãos. Eles têm dado tudo de si. E a Bíblia diz, precisamos ter alegria em participar desse santo investimento na palavra de Deus e na vida dos nossos missionários. Não é justo, não é honesto, não é sensato que a gente coloque esse bombom na cadeira e vê, Senhor, me abençoa, e nós não coloquemos a mão no bolso, e não coloquemos o nosso coração em missões, e não oremos, e não apoiemos, não fazemos nada. Nós vamos prestar contas a Deus. Ninguém vê uma pessoa morrendo do seu lado e não faz nada. Só nós, na nossa omissão. Alegria, em primeiro lugar, ofertar com alegria. Em segundo lugar, vamos ofertar com proporcionalidade. 1 Coríntios 16, 2 diz o seguinte. 1 Coríntios 16, 2. Quanto à coleta, vou ler o texto maior. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas, é ordem. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. De acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. É o princípio da proporcionalidade. Cada um dá segundo as suas possibilidades. Deus não quer que as pessoas deem o que elas não têm. Deus não quer que as pessoas que têm sejam insensíveis
para não dar nada. Proporcionalidade, cada um oferte segundo as suas possibilidades. Irmãos, olhem bem para mim. É uma mentira qualquer um de nós não dar um mísero real para missões uma vez por mês. É uma mentira deslavada. Dizer que eu não tenho porque eu não dou, essa é uma mentira. A nossa igreja é volumosa em torno de pessoas. Nós temos frequentando os cultos regularmente. Você viu a Vasti falando que é cíclico. Muitos irmãos vêm um domingo, não vêm em outro. Não porque são relapsos, mas nós temos hoje irmãos reunidos em vários lugares, nas casas. Então, por sermos uma igreja em célula, temos vários eventos acontecendo forte. Se todos parássemos num único lugar, nós teríamos mais gente, claro. Mas nós temos pelo menos 400 pessoas passando aqui na igreja por semana. Se cada pessoa que não contribui desse R$1, perdão a expressão, um mísero real, nós íamos arrecadar milhares a mais para a oferta missionária. Uma vez eu fiz o cálculo e nós chegaríamos a aumentar pelo menos em 12% a nossa oferta missionária de fé, o orçamento da igreja, se cada cristão tivesse a mínima consciência de dar R$1 para missões. Porque são milhares que se assentam aqui. Quanto aparece no gasofilácio? Irmãos, eu falo com a autoridade do Senhor Jesus. Não estou pedindo dinheiro para mim, não. Estou falando de missões. E Deus é minha testemunha que eu invisto não só a minha vida, como abundantemente os meus recursos em missões. Não é porque eu sou pastor, desde que assumi compromisso com o Senhor, fazendo isso ao longo da minha caminhada. Fiz isso com provisão de fundo de garantia. Fui despedido de uma empresa e é muito justo, nobre, sensato, prudente você pegar o fundo de garantia para os meses que virão, mas nós ofertamos. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é o nosso sustentador. E se tem alguém com mais necessidade do que nós naquele momento, o nosso coração se dilata em amor. Ofertar alegremente, proporcionalmente. Nós somos capazes de dar fortuna numa bolsa, num sapato, numa gravata, numa roupa, e falamos, olha, Deus sabe, eu não posso. Mentira. E Deus não é Deus de mentirosos. E a Bíblia diz que Deus não tem comunhão com quem vive de mentiras. O pastor deve estar bravo. Não, irmãos, eu estou acometido de paixão. Eu estou acometido de paixão porque não é justo os nossos missionários darem e nós darmos nada. E todo mundo que oferta já sabe que eu não estou falando consigo. Estou falando com quem é omisso, com quem está no pecado de rebelião, com quem não valoriza a palavra de Deus. Proporcionalidade. É mentira que eu não posso ofertar. É mentira. Terceiro princípio. Aliás, sobre proporcionalidade, a gente tem exemplos muito nobres. Muitos de nós já ouvimos falar do Colgate, da pasta, né? Colgate. Quem se lembra disso aí? Você sabia que é um homem que conhece Deus? E no seu dízimo ele sentiu, eu posso dar mais. E ele começou a aumentar o seu dízimo para 11, para 12, para 13, para 20, para 30, para 40, para 50. E Deus o abençoou, porque a semente dele frutificou tanto que ele passou a viver com o dízimo, fortuna, e dar 90%. Aí você fala, claro, se eu tenho fortuna para viver, então eu dou 90%. Mentira. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Se você não dá agora, jamais você dará quando tiver mais. Porque o seu Deus é dinheiro. Você chama Deus de Senhor, mas o seu Deus é a grana, é o dinheiro. E você ainda fala, não me sinto confortável. Confortável você não vai se sentir quando você se colocar na presença do Senhor Jesus. Aí é que a cobra vai fumar. Pastor Rick Warren, um homem abençoado por Deus, começou a igreja na sua casa. É uma igreja hoje referencial no mundo todo. E ele escreveu um livro, Uma Vida com Propósito. Aquele homem tinha de fato uma vida com propósito. E aquele livro vendeu e vendeu e vendeu e vendeu e vendeu milhões e milhões e milhões e milhões de cópias. Sabe o que ele fez? Isso não é meu.
Então ele ofertou, virou milionário e ofertou tudo para o Senhor. Ele estava há mais de 30 anos naquela igreja, fazendo um trabalho duro, árduo. Sabe o que ele fez? Fez a contabilidade, levantou todo o recurso que a igreja havia lhe pago como sustento e devolveu tudo como oferta ao Senhor. Todos os sustentos, devolveu tudo e deu 90% e ficou com 10%. Sabe o que ele falou assim? Eu não consigo 10%. E aí abriu uma fundação para ainda servir com seus 10%. Irmãos, mas isso é porque o cara ficou rico. Não, isso é porque um homem está nas mãos de Deus e crê que Deus é Senhor do seu dinheiro. E sabe de uma coisa? Não mudou de carro, não investiu nada daquela fortuna nele, continuou com a mesma vida simples. Eu tive a oportunidade de ir à Carolina do Norte, lá na casa, no acampamento e na casa onde viveu o pastor Billy Graham. O Billy Graham é famosíssimo, o maior evangelista do século XX, falou a milhões, a bilhões de pessoas. Quando alguém foi levar aquele lutador de boxe, um dos campeões, esqueci o nome dele agora, não sei, o que perdeu do Muhammad Ali, que ganhou dele, o Mike Tyson, levou a casa, ele disse, eu gostaria de conhecer, agora eu conheci a casa de campo. Por quê? A mesma casa onde morou o Billy Graham, ele manteve a vida toda, a mesma casa, os mesmos móveis, tudo a mesma coisa. Nunca saiu daquilo. Quando levaram o Mike Tyson lá para conhecer, falou, que bom. Bom, eu queria conhecer a casa dele, essa é a casa de campo dele, né? Então, cara, quero conhecer a casa dele. Ele falou, não, essa é a casa dele. Há pessoas que pela graça, receberam essa graça e são tomados por essa graça. A vida dessas pessoas mostra que elas de fato creem na vida eterna, creem na premiação eterna e estão comprometidos com aquilo que é eterno e não aquilo que vai passar. E meu amigo, se você vai, não pastor, mas sabe o que é? A Bíblia me ensina a prudência, eu preciso deixar para os meus filhos. É verdade. Deus vai ajudar você a cuidar dos seus filhos, mas nunca pense que você é que vai guardar para os seus filhos. A história mostra que grandes fortunas foram passadas para os filhos e na segunda geração se perdeu tudo. Homens e mulheres trabalharam duro, mas na segunda geração dos filhos perdeu. Então não adianta você guardar, entesourar para ninguém. É o Senhor quem supre as nossas necessidades. Terceiro lugar, primeiro lugar, oferte com alegria. Segundo, com proporcionalidade, segundo suas possibilidades. Em terceiro lugar, com regularidade. Aqui em 1 Coríntios 16:2, ele diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe a quantia de acordo com a sua renda. Aí estão a proporcionalidade e está também a regularidade. Por que o primeiro dia? Porque é o domingo. É o dia em que a igreja se reúne para ofertar. Então, tenha o privilégio de ofertar na casa de Deus com regularidade. Muitos são diaristas, podem contribuir diariamente. Muitos que são mensalistas vão contribuir mensalmente. Há aqueles que trabalham só na produção, que recebem, na verdade, uma vez por ano, devem então administrar isso com regularidade. De vez em quando, um camarada chega para mim assim, isso é muito raro, bem de vez em quando alguém fala assim: pastor, eu queria dar uma oferta. Amém, glória a Deus, isso é muito bom. Mas isso não pode ser para a pessoa aliviar a tensão da cobrança interior. Dei uma oferta lá, então agora, ano que vem eu vou dar outra. Não, eu ganho mensalmente. Não ganho mensalmente? Deus não provê para mim mensalmente? Então, por que eu vou oferecer uma oferta esporadicamente? Não, é regularmente. Eu não tenho contas para mês, o missionário também. Ei, o missionário vive no mesmo mundo que você. O missionário não pode passar na caixa do supermercado e falar assim: querida moça, você pode chamar o seu gerente, porque hoje o negócio vai ser um pouco diferente. Eu vou pagar com uma oração. Eu enchi o carrinho aqui, peguei minha necessidade, agora eu vou orar por você, vou orar pelo gerente. Ela vai chamar o segurança. É bandido, é safado.
O missionário, irmãos, tem uma vida igualzinha à nossa, com necessidades habituais e regulares. Por isso, é uma alegria quando eu venho aqui à frente para ofertar. É uma alegria. Alegria. Regularidade. Então, não dê uma oferta muito de vez em quando. Isso me chama atenção, me lembra da fidelidade na regularidade. Vocês sabem que durante 4 meses eu andei bem perto de um missionário chamado Jago. Se a minha memória não estiver me enganando, porque isso acontece, foi ele que estava falando comigo dos mantenedores dele. E ele disse, às vezes eu recebo oferta pequenininha de várias velhinhas, senhoras de idade, que já não têm marido, uma pequena... Mas olha, como eu valorizo essas ofertas, sabe por quê? Elas são regulares. Eu prefiro ter 50 irmãzinhas me dando R$100 como mantenedoras, ele está falando no contexto americano, obviamente, do que uma igreja me dando o meu sustento inteiro. Porque ele disse, no contexto da igreja americana, quando o pastor presidente sai da igreja, os missionários perderam o sustento. Porque o pastor que vier, ele não tem compromisso com aqueles missionários. Isso faz parte da cultura americana, não é como a nossa igreja, graças a Deus. O pastor pode trocar, mas firmes, porque essa igreja é fiel. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, ele estava falando disso e ele me disse, sabe, Gilson, é muito importante que uma pessoa seja fiel na sua oferta regular. E ele me disse, um homem de negócios começou a sentir a crise no país, seus negócios foram piorando, e ele teve que fechar a sua empresa. Mas sabe qual a preocupação dele? Com a oferta missionária. Ele tinha compromisso com a oferta missionária, mas ele não tinha mais dinheiro. Muito justo entrar em contato com a igreja. Quem entra em contato com a igreja diz, olha, estou numa situação difícil, não vou poder mais cooperar. Mas ele sentou-se com a sua mulher, oraram e disseram, querida, o campo missionário não pode sofrer. Eles levantaram um empréstimo no banco para continuar mandando missionária de fé. Irmãos, isso é outro tipo de fidelidade. Houve um casal aqui na igreja, isso já aconteceu mais de uma vez também, que foram forçados pela situação a se mudarem para uma outra igreja. Mas vieram conversar comigo, pastor, nós estamos tendo que nos transferir para uma outra igreja. O pastor pode ficar tranquilo, porque a nossa oferta missionária de fé, fizemos o compromisso de 1 ano. E mesmo estando naquela igreja, nós já avisamos o pastor. Nós vamos entregar o nosso dízimo lá, mas a nossa oferta missionária será trazida para cá. Porque os nossos missionários são importantes, eles podem contar conosco. Aplaudo o Senhor por essa atitude, irmãos. Regularidade, responsabilidade. Gente assim deixa a igreja mais bonita. Deve ser uma oferta sacrificial. Pastor, o senhor não falou que deve, segundo a prosperidade? Sim, eu disse. Acontece que o texto que nós lemos começou dizendo que os irmãos da Galácia estavam perseguidos e pobres. E eles deram sacrificialmente. E o apóstolo Paulo, quando fala aos Filipenses, ele diz o seguinte. Olha só, capítulo 4. Muito importante ler esse texto. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Deus vai suprir. Ninguém que é fiel vai ter a mão de Deus fechada. Pode passar por luta, por provação, mas vale a pena. Esses irmãos, diz o texto, eles insistiram e deram no conjunto de 2 coisas. Capítulo 9, versículo de 1 a 6, que nós lemos. 2 coisas no versículo 3. Eles tiveram extrema alegria e pobreza. 2 coisas extremas. Alegria e pobreza. E somadas essas coisas, eles foram impulsionados a serem extremamente generosos. Eram com sacrifício. Por quê? Porque não estavam investindo num clube,
estavam investindo na obra missionária. Por fim, irmãos, ainda em Filipenses 4,18, nós vemos que a nossa oferta é uma oferta que sobe a Deus como aroma aceitável. Nós cantamos muito, tocamos, nós adoramos o Senhor durante os cultos, falamos muitas coisas. Mas o versículo 18, parte B, vai dizer: recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Olha o que ele diz agora na parte B. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, quando eu faço isso, com generosidade, com ciência, sacrificialmente, Deus entende que essa é uma moção, uma ação de adoração. Mais do que cantar, ofertar sacrificialmente, regularmente, com alegria, para Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Eu quero muito que nesse ano você tome uma postura diferente. O meu sonho, irmãos, é um dia todos os membros da igreja, do maior ao menor, do mais antigo na igreja ao recém-convertido, todo mundo ofertar segundo Deus propõe no seu coração, mas com esta fidelidade, regularidade, com esse espírito de generosidade na obra missionária. Eu mencionei para vocês aqui, certa ocasião, que eu só conheço uma igreja, só conheci em toda a minha vida uma igreja que faz jantar e não cobra, que faz acampamento e não cobra, que faz ceia de Natal para os membros e não cobra. Você fala, que igreja generosa. É mesmo. 100% dos membros daquela igreja são dizimistas. Então tem o retiro, não precisa pôr preço para custear, porque a generosidade da igreja já supriu a todos a necessidade, irmãos. Só conheço uma igreja, só conheci uma igreja. Igreja Nova Jerusalém em Dourados. Única igreja na minha vida em que 100% dos membros são fiéis nos dízimos. Então, fora o dízimo, ninguém paga nada, porque a igreja está amplamente amparada pela generosidade dos crentes. Irmãos, eu sonho, pelo menos nesse quesito, missões. Cada um de nós, desde a criança, você ensina no seu discipulado, sua criança: filho, um dinheiro sagrado é o dízimo do Senhor. Filho, outro dinheiro sagrado é a oferta para assistência aos pobres, para a oferta missionária de fé. Ensina a sua criança no caminho que ela deve andar. Agora, se você não faz isso, você não tem o que ensinar. Vamos, irmãos, orar, por favor, em nome de Jesus, para que Deus, pela misericórdia dele, nos dê essa graça de todos nos convertermos para esta oferta, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, perdoador do Pai, que a comunhão, a consolação, o poder, o convencimento do Espírito Santo seja sobre mim e os meus irmãos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Pode assentar-se, você só vai sair, por favor, a hora que terminar essa música, que dura 30 segundos.